Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha através da TV e no canal 14 e também das repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo YouTube nos perfis Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, bem como pelo site ieadpeplay.org.br. Compartilhe nossos links com seus amigos, com seus familiares. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmos 88, verso 2. A palavra do Senhor nos diz: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Queridos, no programa de hoje, contamos com a presença do presbítero Otoniel Bezerra e irmã Mônica Rodrigues, que são os convidados de hoje pelo nosso pastor para o programa Intercessão. Pai do Senhor, presbítero Otoniel Bezerra. A paz do Senhor, pastor Manassés. Amém. É um prazer. Também a nossa irmã Mônica Rodrigues, que está conosco. Servos de Deus cooperam com o pastor ali na área 16. Pai do Senhor, irmã Mônica. Amém, pastor. É um prazer estar aqui neste programa. Que bênção. Como dissemos, estamos aqui hoje com os irmãos. É um prazer muito grande. Estão com a oportunidade para a vossa saudação inicial, presbítero Otoniel Bezerra. Amém, pastor Manassés. Quero agradecer ao nosso pastor presidente por essa oportunidade, a confiança, a todos os irmãos ali da área 16, ao nosso coordenador evangelista Josué Nicolau, a todos os irmãos da congregação de Tamandaré Peixinhos. Um grande abraço, Deus continue abençoando. Amém. Da mesma forma, irmã Mônica tem a oportunidade de poder trazer sua saudação inicial. Amém, meu pastor. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui, neste trabalho maravilhoso, e agradecer ao nosso pastor presidente por esta oportunidade que ele nos concede, a confiança. E também agradecer ao nosso evangelista Josué Nicolau, a toda a área 16, né, a congregação em Tamandaré Peixinhos, como também Amém. A comissão ali em Peixinhos, onde fazemos parte, né, neste trabalho de intercessão. Que Deus abençoe os servos do Senhor. Amém. Queridos, após a saudação inicial dos nossos convidados, quero convidar você também para, junto conosco, estarmos neste momento orando, intercedendo, para iniciarmos este programa. Se você pode, pare o que você está fazendo e ore a Deus conosco. Vamos adentrar ao trono da graça. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença, Senhor, nesta tarde feliz e abençoada, onde o Senhor nos proporciona este momento para estarmos juntos aqui, falando do Teu amor, falando da Tua grandeza, ó Deus, e falando também, Senhor, da importância da intercessão, das vitórias alcançadas, das batalhas vencidas através da oração. Sê conosco, abençoa as vidas que estão acompanhando este programa agora, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecendo, crendo que o Senhor está conosco neste momento, até o fim deste trabalho, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, já vamos iniciar, fazendo aqui neste momento, abrindo a oportunidade para que os nossos convidados eles possam falar, que temos como tema hoje, testemunhos da intercessão. Então, no programa de hoje, como dissemos, falaremos sobre este tema maravilhoso e para isso estamos contando com a presença do presbítero Otoniel Bezerra, sua esposa, a irmã Mônica. E gostaríamos já de iniciarmos perguntando ao presbítero, nosso irmão Otoniel Bezerra, e a sua esposa também está com a oportunidade para todos, ambos falarem a respeito de como foi o início da vossa caminhada cristã. Irmão Otoniel. Amém. Pastor, eu tive o privilégio de ter um lar cristão. A minha mãe nos criou no caminho do Evangelho. Infelizmente, o meu pai não trilhava também o caminho, mas tivemos uma mãe muito serva do Senhor, com muita dedicação. Chegou a ser vice-dirigente de ciclo de oração, aonde fazia parte. Não era na nossa igreja, Assembleia de Deus, era da Igreja Batista. E no decorrer do programa eu vou falar sobre como foi que a gente veio fazer parte da Assembleia de Deus por instrução da nossa mãe, né? Todos os filhos foram
levados por ela para a igreja, a Assembleia de Deus. Uma escolha dela, né? Foi um acerto que ela fez com Deus e ela preferiu nos encaminhar para a Assembleia de Deus. Mas desde tenra idade, 6 anos, eu já me lembro das escolas dominicais que eu fazia parte e ela nos levava com muito sacrifício, porque meu pai não deixava a gente caminhar muito para a casa do Senhor, mas ela com muito esforço encaminhou os filhos para o Evangelho. Glória a Deus, que bênção. Da mesma forma, gostaria de perguntar, irmã Mônica, né, como foi o início da sua trajetória, da sua jornada cristã, né? Da mesma forma que nós perguntamos ao nosso irmão Otoniel, como se deu o início da sua trajetória, irmã Mônica? Amém, pastor. A minha jornada, pastor, cristã, nasci num berço evangélico. Minha mãe, graças a Deus, ela já crente, servindo a Deus, cantando no coral. E junto com umas 3 irmãos, né, que eu tenho, minhas 2 irmãs e meu irmão. Infelizmente, meu pai não servia ao Senhor e era dificultoso para a gente adorar o Senhor e para a igreja, mas devagarinho, o trabalho que ela fazia para o Senhor tem nos ajudado, né? E crescemos assim, servindo ao Senhor com alegria, trabalhando nas crianças, né? Íamos para o círculo de oração infantil desde tenra idade e era uma bênção o nosso trabalho, servindo ao Senhor com alegria. Que bênção. Como é importante, não é? Nós podemos observar que tanto no testemunho, não é, de vida, não é, de início de caminhada do irmão Otoniel, da irmã Mônica, a influência, não é, da família, no caso dos irmãos, é muito incomum, né? As mães, como foi a mãe de Timóteo, encaminhou, não é, toda a família para os pés do Senhor Jesus. Isso é muito importante, a gente vê como, não é, Deus trabalha a partir, não é, da atitude de uma mãe serva de Deus, que é o esteio da família, espiritualmente falando. Mas tanto o presbítero Otoniel como a irmã Mônica vêm de uma família de servos de Deus. E toda a família que serve ao Senhor Jesus tem a sua experiência com Deus, não é? E eu queria saber, neste momento, que testemunho de intercessão os irmãos podem destacar no seio da sua família neste período, desde o momento que iniciaram, não é, até o momento em que tiveram a oportunidade por Deus de sair do seio da família. Irmão Otoniel, o que o senhor pode falar sobre a intercessão? Que experiência o senhor teve? Pastor, eu sou resultado também de muitas orações. Que com 12 anos de idade eu fui acometido com tétano e fui internado no isolamento do Oswaldo Cruz. E minha mãe, ela saiu pedindo oração nos círculos de oração, as amizades que ela tinha das irmãs de comissão, e muitas igrejas oraram por mim. Eu falo daquilo que chegou aos meus ouvidos, pastor. Eu cheguei a um grau da enfermidade que eles chamam, se eu estiver errado, alguém da saúde deu um desconto, porque eu não sou da área de saúde, sorriso sardônico. É quando todos os músculos da face ficam enrijecidos por influência da enfermidade. E a pessoa pensa que o enfermo está sorrindo, mas é por causa da interferência nos músculos da face. E essa fase já é a fase terminal para quem está com tétano. E eu estava ali no isolamento, não recebia visita de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de presbítero, de pastor, de ninguém. Mas aonde não entra o pai, a mãe, o irmão, não é? A irmã, o pastor, o presbítero, a oração entra. Isso. E a igreja orou e eu saí daquele hospital. 10 anos depois, com 22 anos de idade, eu voltei para o mesmo isolamento, pastor, com leptospirose. E novamente a oração foi a chave para que eu estivesse aqui hoje contando que Deus, das 2 vezes, chegou e fez o grande milagre. Eu quero ainda, pastor, destacar minha experiência no lar, que eu me lembro quando eu estava no
no terceiro ano científico. Essa é a linguagem do tempo da gente, né? Hoje pouquinho mudou mais muita antigo, hoje é coisa, ensino né? médio, né? Então eu estava no terceiro ano científico e eu tinha meus 17 anos e a parte da tarde, além de estudar, eu lia muito a Bíblia. E muitos textos que eu lia falam sobre milagres que Jesus curando multidões. E minha irmã, naquela semana, ficou enferma. E a princípio foi uma febre e depois evoluiu para uma inflamação na garganta. E aquilo foi na segunda-feira, na terça ela não foi trabalhar, na quarta ela já ficava deitada, não se levantava, na quinta não se alimentava mais de sólido, só de líquido. E todo mundo em casa, pastor, eu queria destacar isso, batizados com o Espírito Santo. Eu era o único que não era batizado com o Espírito Santo. E eu lia muito a Bíblia e eu me lembro que na sexta-feira à noite, quando eu fui para a escola, era muito perto de casa, e eu estava estudando, mas com a mente lá no quarto da minha irmã. Lá em Ouro Preto, onde a gente morava, a casa era com 2 quartos, e um quarto era o quarto das mulheres e o outro quarto, o quarto dos homens. E quando apagaram-se as luzes, cerca de 11h30 da noite, e eu fui orar, porque a nossa mãe nos ensinava a orar antes de dormir, e eu fui orar e o texto sagrado da Bíblia, os textos que eu comecei a ler, ferviam dentro de mim, dizendo que Deus tinha poder, que Jesus tinha poder. Então, eu fui no escuro, entrei no quarto das mulheres, minha irmã Selma dormia no beliche da parte de cima, na cama, na parte de cima, e eu consegui colocar a mão na garganta dela. E eu fiz uma oração ali no escuro. E quando eu estava naquela oração, minha mãe se acorda, dando glória a Deus, e começou a falar em mistério com Deus. Minha irmã Soesma, ela estava na cama de baixo, se acordou, ouviu a minha mãe alegre no Espírito Santo, começou também a se alegrar. Aí minha irmã Selma senta e começa a dar glória a Deus, quem estava com a garganta inflamada, e também começou a falar em mistério com Deus. Eu fui o único no quarto que estava vendo tudo aquilo ali, ouvindo, que estava no escuro, né? E o Espírito Santo falava no meu ouvido, dizendo assim: a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. Naquela hora minha mãe acendeu a luz e minha irmã Selma, a gente fez uma oração lá já com a luz acesa, e minha irmã Selma disse assim para minha mãe: Mãinha, eu estou com fome, eu quero tomar café. Isso já era meia-noite, aí a noite virou dia, porque a gente ficou até umas 2 horas da manhã, porque ela foi curada instantaneamente. O senhor tinha aproximadamente quantos anos de idade? 17 para 18 anos de idade. Bem novo ainda. Que coisa terrível. Na intercessão, a oração, né, por um adolescente que talvez não tivesse nem tanta expectativa, almejasse alguma coisa além daquilo que ele poderia ver. Sim. Mas impulsionado, né, pelo Espírito Santo de Deus, foi até o problema, podemos dizer assim, de encontro ao problema, cheio já do Espírito Santo de Deus. E naquela atitude o Senhor se revelou não só com a cura, mas trazendo uma alegria, não é, a toda a família. Que bênção de Deus. Amém, pastor. Amém. Irmã Mônica, que a senhora também tem Amém. como testemunho que marcou a sua vida através da intercessão, no seio da família, né? É verdade. Pastor, temos algumas experiências, né? Quando eu era ainda criança, minhas irmãs contam que antigamente, hoje em dia tem os tratamentos, né, de sarampo, catapora, essas coisas, e já é mais fácil ser cuidado. Mas quando a gente era criança, naquele tempo não tinha o avanço que tem hoje. Então, minhas irmãs contam que eu era muito pequenininha e eu tinha sarampo, e dessa enfermidade estava muito difícil para eu ser curada. E minha mãe, a condição dela era muito pouca, muito limitada. E minha mãe era uma mulher serva de Deus que orava bastante. Então ela não era de anunciar, de falar para todo mundo. Então ela ali, juntamente com as minhas irmãs e o meu irmão, eu só tenho um irmão,
né, e 2 irmãs, então ela juntou ali os filhos e ela começou a orar, pedindo a Deus que repreendesse aquela enfermidade que tinha me assolado, a febre era muito alta e ela não tinha recursos, né, condições para poder eu ser tratada, né, resolver o problema. E minhas irmãs contam que, através da intercessão da minha mãe, Deus a ouviu e veio a cura, né? O tratamento foi o tratamento do céu, né? Porque a condição de medicamento era muito difícil. Então, o tratamento foi do céu. E, através dessas intercessões, no meu crescimento espiritual, eu pude ver minha mãe sempre orando. As nossas condições eram muito limitadas. E minha mãe, eu sempre a via orando, né? Era no quarto, era na cozinha, quando faltava alguma coisa. Eu perdi meu pai muito nova. Quando meu pai faleceu, eu tinha apenas 5 anos de idade, né? E minha mãe passou um processo muito difícil, né? Como toda viúva, né? A necessidade dentro de casa era muito grande. Então, a gente sempre via minha mãe fazendo as suas orações, chorando diante de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, Deus nos socorra, Deus provê a necessidade dos meus filhos na hora da fome, quando a gente não tinha condição, ela não tinha condição, era sozinha. Então, a gente via muito minha mãe nesse momento de oração. Né? Clamar ao Senhor. E o Senhor provia a necessidade. Ele mandava. Minhas irmãs, quando adoecia, minha mãe ela tinha um costume de reunir os filhos e fazer culto doméstico. Isso é tão importante, muito importante dentro de uma família. E crescemos no culto doméstico em casa. E ela sempre fazendo culto e mandava a gente ler a palavra. Uma cantava, outra orava. Minhas irmãs com febre. Criança sempre tem febre, esses processos, né? E o caminho era a oração. Não tinha tratamento de medicamentos por conta da condição. Então, o caminho que a gente via minha mãe recorrendo era os céus, né? Era a intercessão. E daí a gente via a mão de Deus estendida sobre a gente, né? Era cura, no outro dia já tinha condições de ir para a escola, a febre já tinha desaparecido, né? A enfermidade que vinha, alguma coisa no corpo, por conta da intercessão da serva do Senhor, da minha mãe, né? E isso é tão importante dentro de um lar. Sem dúvida alguma. Amém. E enquanto os irmãos falavam, eu estava aqui meditando, quanto é importante, né? A Bíblia diz, o salmista diz, que no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Então, é muito interessante saber de que uma geração anterior, né, a essa mais nova que está surgindo, não tiveram essa geração atual, não tiveram essa experiência, né, como essa geração que está vindo aí, como nós, de ter um momento de dificuldade, realmente não ter para onde recorrer, né? E a única forma seria a oração, no caso de uma família temente a Deus. Então a senhora falou 2 coisas que chamou a atenção. Primeiro é a fé, né, que é gerada através da oração, a pessoa orar, né, e a fé renascer, a fé ressurgir no momento de crise. E outra coisa, uma vez eu aprendi, eu ouvi um pastor da nossa igreja falando, um grande homem de Deus, que já não está entre nós, mas ele falou o seguinte, que quem ora não diz que ora, né? Quem ora, o intercessor, ele é alguém que ele é reservado, né? Ele tem um negócio estreito com Deus. E é um segredo que ninguém sabe, né? E é nessas horas que se revela. Então imagine se tanto a mãe do nosso irmão Otoniel não tivesse colocado, como diz Deuteronômio 6, inculcado, ensinado através do exemplo. Quando chegasse o momento da dificuldade, o irmão Otoniel não iria orar. Ele não saberia como pedir socorro espiritualmente, né? Pedir a Deus, né? Clamar por um milagre. E a irmã Mônica saber de que o Deus que nós servimos é o Deus de provisão, não é? É o Deus da saúde. Tudo isso através da intercessão. Quero aproveitar neste momento e dizer a você que nos acompanha, que está conosco agora nesse programa, já estamos sentindo a presença de Deus, já estamos sentindo Deus falando aos nossos corações, dizendo que é importante buscarmos a Deus. Talvez você está conosco e esteja vivendo algo parecido de que os servos de Deus vivenciaram, não é? Um problema de enfermidade, algo que o médico já desenganou, não é? Um problema que aos seus olhos, aos meus olhos, possa ser insolúvel.
mas clame. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os segredos de Deus são revelados pela oração. Queridos, nós vamos continuar. O programa está uma bênção, não é? E eu queria perguntar, sabemos que o intercessor passa por diversas fases da sua vida, ou na sua vida. Em seu período como jovens, não é? O período dos irmãos como jovens, como foi a vida de intercessor na juventude? Pastor, eu tive a bênção de Deus de fazer parte em uma campanha evangelizadora onde as pessoas que ali faziam parte gostavam muito de orar, gostavam muito de buscar ao Senhor em oração. Eu tenho exemplo na minha mente como a dirigente da campanha, a serva do Senhor, a irmã Loide Rosa, que foi dirigente da campanha ali no Tempo Central. E eu me lembro, está muito vivo na minha mente, as consagrações que eu frequentava no 5º andar, ali no Tempo Central. Não tinha muita gente não, pastor. Geralmente é assim, né? Quando é para intercessão e oração, o número é menor. Era no sábado de manhã, e eu me lembro que ela ficava de joelho no primeiro banco ali, olhando para quem entrava na porta, né? E ela se alegrava quando ia chegando os componentes da campanha. E eu tive um grande ajudador, que foi meu irmão Asmir. Porque eu comecei no Tempo Central com 12 anos de idade. Né? E minha mãe era muito segura para a gente sair, tinha que ir com o irmão mais velho. E pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ter Osmir como companheiro, que me levava para o escuto. E a experiência são as melhores possíveis. Ali no Tempo Central, orando, tive vários amigos, assim, irmãos de oração. Eu não queria ser injusto, possivelmente eu vou esquecer de alguns nomes, mas eu me lembro de Zenilson, irmão Zenilson da Paz, um jovem de muita oração, e outros que também nos encaminhava para orar, né? E sempre buscando a Deus ali na campanha evangelizadora, na oração da mocidade. Na época, se não me engano, era nas quintas-feiras, lá no Tempo Central. E participava também dos cultos de oração durante a semana. Minha mãe, como vice-dirigente de ciclo de oração, era um exemplo, um baluarte na minha vida. Muitas madrugadas, pastor, muitas madrugadas. A gente se levanta às vezes, vai no banheiro e tudo escuro, mas eu escutava aquele soluço, né, aquela voz baixinha, e eu ficava procurando o que é isso. E eu disse, tem alguém acordado? E quando eu olhava, era minha mãe de joelho, orando. Glória. E aquilo influencia demais. Sem dúvida. A caminhada, né? Isso. Nossa caminhada. De modo que tanto a minha adolescência como a minha infância eu tenho isso como referência, pastor, foi campanha evangelizadora e os pontos de pregação. E nós estávamos sempre em vigílias, não é? Não quero desmerecer o tempo de hoje, nós temos vigília também no tempo de hoje, mas eu acho que o senhor está lembrado, naquela época da nossa juventude, se a gente quisesse ir para a vigília toda sexta para o sábado, tinha uma, né? Isso. Então a gente procurava onde tinha vigília para ir para as vigílias. Lá em Casa Amarela tem uma vigília que era a vigília dos varões, né? Isso. E a gente sempre estava ali orando, de modo que foi marcada a minha vida com a oração. A dependência da oração era muito grande, porque a gente sabia que quem trabalhar em campanha evangelizadora precisa estar atento na oração por causa do combate espiritual. Essa guerra espiritual só vence através da oração, né? Sim, senhor. E tenho certeza de que daquele período de juventude do senhor até agora existe uma reserva muito grande, não é? E até hoje as orações feitas surtem resultado, né?
sem dúvida. Irmã Mônica, nós temos alguns minutinhos para finalizarmos este primeiro bloco, mas aproveite também para trazer algum testemunho, né, nesse período de juventude na casa do Senhor, através da intercessão. Amém, pastor. Eu sempre trabalhei ali na congregação em Mandacaru, né, em Casa Amarela. Cresci ali, a minha vida espiritual. E ali naquele lugar a gente pôde ter muitas experiências com Deus. Como meu esposo falou, antigamente os jovens de antigamente buscavam, não desmerecendo os de hoje, mas a gente buscava bastante, né? Era o tempo todo igreja, trabalhando para o Senhor. E nós tivemos muitas experiências, né? Eu trabalhei com um grupo de adolescentes, trabalhei com crianças e vi muitas crianças sendo batizadas, Jesus curando. Pude ter experiências com adolescentes que Jesus salvou ali naquele lugar, né? Eu estava me lembrando que uma vez eu estava no Círculo de Oração de Mandacaru e foi a primeira vez que eu vi e tive essa experiência. Um dos amigos que eu tinha lá das crianças era já adolescente e o pai dele, se não me engano, o nome do irmão era irmão Jessé. E esse menino, irmão Jessé tinha muitos filhos e um dos filhos dele adoeceu e praticamente faleceu. E a mãe e o pai desesperados, né? E o caminho que eles encontraram foi justamente a igreja. Foi num trabalho de círculo de oração na sexta-feira, na época era a saudosa irmã Nininha, e naquela época os jovens abraçavam o círculo de oração de uma forma, não é? E quando dava meio-dia, a igreja já estava lotada de jovens. Então, eu estava ali neste trabalho, na tarde daquele dia, e quando a gente menos esperou, um culto abençoado, e entra irmão Jessé com um dos filhos, eu não lembro o nome ele tinha muito filho, e eu não lembro do menino, do nome, mas ele entrou com este filho, irmão pastor, nos braços e gritando, pedindo socorro. A irmã Nininha estava até dando uma palavra na hora do culto, e ele entrou por aquelas portas da igreja antiga de Mandacaru, e ele entrou ali pelas portas da congregação e jogou o menino assim nos braços da dirigente. E aquilo para mim ficou marcante, e para sempre eu vou levar comigo. E ele disse: meu filho está morto. Antigamente não se tinha UPA, era somente o pronto-socorro. Isso. E a mãe do menino desesperada, né, chorando muito, e ele disse: eu preciso que Jesus faça alguma coisa. E antes de eu levá-lo para o hospital, Deus disse a mim que eu viesse ao círculo de oração. Glória a Deus. E ele jogou praticamente assim nos braços da dirigente, e ela abraçou a criança, e ela ficou assim, a gente jovem ficou esperando, na expectativa de ver alguma coisa, o resultado. Praticamente morto, aquele menino não tinha mais respiração, e de repente ela levantou a igreja e ela virou-se para a mocidade. E ela disse: aqui está um jovem que faz parte do grupo que vocês cantam. Naquele tempo não tinha união de adolescentes, eram todos jovens, ou então as meninas com gestos. E ela disse: está aqui este jovem nos meus braços, precisando de um socorro de Deus, e eu preciso da ajuda da mocidade, da igreja da mocidade, para orar. E levantamos os braços, intercedemos, e quando menos esperamos... A senhora vai segurar um pouquinho. Amém. Porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a senhora vai contar o que foi que aconteceu depois dessa intercessão de toda a igreja e a juventude na congregação em Mandacaru. Queridos, nós vamos a um breve intervalo, não saia daí, permaneça conosco e com certeza você vai saber o que houve naquele grande dia e saber o que Deus pode fazer através da intercessão do seu povo. Deus abençoe a você e sua família. Esteja conosco. Queridos, que bom, que maravilha tê-lo conosco novamente. Voltamos do intervalo. E é bom saber que você estará aí conosco. Compartilhe este programa nas redes sociais. Tem sido de bênçãos, e os testemunhos, tudo que nós podemos vivenciar aqui neste programa tem sido de enlevo espiritual, aumenta também a nossa fé
e nós somos fortalecidos no Senhor. Nós vamos voltar, não é, com os nossos convidados, e no primeiro bloco, no finalzinho, nós estávamos ouvindo a nossa irmã Mônica com experiência no círculo de oração, na época de juventude ali em Mandacaru, e ficou agora para o finalzinho do resultado da oração da igreja no filho lá do irmão Gessé. Pode terminar, irmã Mônica, por favor? Pastor. Pois bem, no momento em que a nossa irmã Neninha, ela falou para os jovens que precisava da ajuda através da oração e convocou a igreja para ficar de pé. E ela eu lembro que ela disse: eu quero que vocês levantem as mãos aos céus, porque eu não vou poder voltar à vida desta criança, mas Deus, Ele vai fazer alguma coisa aqui. Glória a Deus. Né? E de repente a gente ali admirado, assustado, né? Olhando, né? O nosso amigo ali praticamente morto. E quando começamos a orar, é como se diz o ditado, né? É um olho no céu e o olho na terra, olhando para Jesus, orando e olhando para o menino para ver o que acontecia. Né? Mas aí, de repente, o lugar foi tomado pela presença de Deus. Sentimos a alegria do Espírito Santo invadindo. E quando menos esperamos, pastor, eu nunca mais esqueço, levo para mim, para o resto da minha vida. Eu sou uma das que estavam com os olhos abertos e pude contemplar quando ela estava com o menino no braço, os pais de joelhos de frente àquela bancazinha, né, a bancada que fica no círculo de oração, e de repente ela levantou assim com muito sacrifício a criança, e quando ela levou aos céus e disse: Deus, aqui está o menino, praticamente morto, fazendo aquela oração, e eu olhando, de repente, nós escutamos o suspiro daquela criança. Quando ele voltou à vida. Voltou à vida, glória a Deus. Glória a Deus. E ele chorando e olhou para ela assim e disse: eu quero meu pai, quero minha mãe. E prontamente ela colocou nos braços novamente dos seus pais, e o ambiente foi tomado pelo Espírito Santo de Deus. Naquela tarde, Jesus, através deste trabalho, através deste sinal, desta maravilha, desta ação divina, Jesus batizou com o Espírito Santo, né? Muitas vidas, muitos jovens ali, amigos nossos. Pentecoste é certo? Pentecoste, a graça desce e tudo fica bem. É verdade. Então, essa experiência da juventude são umas das experiências que eu levo comigo quando também trabalhava na União de Adolescentes ali em Mandacaru. Já era o grupo tudo junto de meninos e meninas, e uma das meninas, hoje já uma senhora casada, jovem senhora, por nome Débora, e a irmã dela, Rebeca, era do grupo da União, mas ela ainda não servia ao Senhor. E ela relutava muito, visitava a igreja, mas não queria ser crente. E um certo dia, aquela família passou por um momento muito difícil financeiro. Então, a ação social da igreja também ajuda muito, claro, né, pastor? Isso. Na intercessão. É um ajudando ao outro. Sem dúvida. E nós orávamos ali neste dia, eu lembro-me como hoje, um sábado à tarde. Então, nós orávamos ali naquele trabalho de união de adolescentes, no ensaio. E, de repente, nós tínhamos preparado alguma coisa para levar para aquela família. E, através desta ação e também da nossa intercessão, Jesus chegou na vida daquela jovem. Glória a Deus. E ela aceitou a Jesus. Glória a Deus. E ela disse, o testemunho dela é que através daquela ação, daquela atitude que a juventude teve e da intercessão, da insistência da oração, que é importante, ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela não pôde mais resistir ao chamado divino, né? E ali, para mim, foi uma experiência também muito marcante, a aceitação daquela menina a Jesus, né? Ela se reconciliar com Jesus e aceitar Jesus como seu Salvador. Para mim foi marcante. Amém. Como jovem na casa do Senhor. Amém. São períodos que nós não esquecemos jamais, né? São épocas que Deus reservou para que nós pudéssemos viver, e com certeza os irmãos não foram diferente, né, em relação a essas experiências na juventude, em relação à intercessão, e Deus é o mesmo. Enquanto a senhora falava aí a respeito daquela criança, né, que o Senhor trouxe à vida, né, eu me lembrei da filha de Jairo. Né? O Senhor é o mesmo, aquele que curou, que ressuscitou, na verdade, e a filha de Jairo
ainda permanece fazendo. Glória a Deus. Não só naquela época em Mandacaru, mas Ele é o mesmo Deus. Você está conosco aí, já falei, quero dizer que o nosso Deus, como está lá em Lucas 1:37, Ele é o Deus dos impossíveis. Não há nada impossível para o nosso Deus. E qual é a chave? Qual é o caminho? Intercessão. Interceda, clame, bata, porque se você bater, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar e você vai ser beneficiado por estar insistindo com o Senhor em oração. Além do milagre, claro, a comunhão com Ele é algo especial. Como viver sem estar em comunhão com este Deus? Vamos continuar aqui neste programa que está uma bênção, uma bênção. Deus tem falado através dos testemunhos dos irmãos a nossa vida e com certeza na sua vida também não tem sido diferente nesta tarde. Mas eu quero perguntar aos senhores como se iniciou o vosso relacionamento e que outras experiências na vida conjugal através da intercessão. Vocês podem compartilhar conosco, senhores? Fiquem à vontade. Amém, pastor. Eu conheci a irmã Mônica, um evento que houve a nível estadual, né? Se não me engano, foi 75 anos, né? Isso foi um grande desfile da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, não foi? O ciclo de oração. O ciclo de oração, não foi? Isso. Eu estava na campanha realizadora, eu tinha acabado de sair, pastor, do Exército Brasileiro. Então, Ordem Unida e tudo que a gente aprende, que o senhor também foi das Forças Armadas do Exército Brasileiro, a gente... Estava na cabeça. Fica. E eu, quando saí, naquela tarde, a campanha não saiu. Foi um momento de oração, a dirigente estava dando algumas orientações e quando, lá no Templo Central, naquela parte da frente, quando eu fui saindo, eu vi vários rapazes e moças fazendo um treinamento. Eles estavam aprendendo Ordem Unida, porque eles iam desfilar o desfile na rua ali, na Avenida Cuscabugá. Certo. Eles iam desfilar ali na Cuscabugá. E eu esqueço o nome do varão, parece que era irmão Edson. Ele era cabo do Exército, alguma coisa lá de Casa Amarela. E ele estava instruindo, mas ele estava sozinho. E aquilo me chamou a atenção, eu fui para perto dele, ele lembrou-se de mim, que eu cheguei algumas vezes fardado na igreja, ele fez: "Ô Toniel, me ajude aqui." Aí eu disse: "Não, eu posso dar uma ajuda ao senhor." Sinceramente, pastor, eu não estava com nenhum pensamento. Eu tinha o quê? 19 anos de idade, para 20 anos de idade, eu não tinha pensamento nenhum em namorar. Mas o senhor estava intercedendo, né? Possivelmente estava intercedendo. Eu olhava assim os amigos, os companheiros, né? Tudo namorando. Mas a maioria dos jovens daquela época, pastor, eu não sei porquê, era tudo provado financeiramente falando. E eu era um dos. Eu disse assim: eu vou arrumar uma namorada e não tenho condição financeira, não quero agora não. Vou orar para Deus me abençoar e depois acontecer alguma coisa. Mas é aquele negócio, pastor. O coração a gente tenta domar, mas a gente não consegue totalmente não. Então, quando eu vi lá na última fila a irmã Mônica, aí eu achei ela interessante. A oração surtiu efeito. Foi. E teve vários dias, né, para ensinar e tal. Eu fui orando, chegando perto, conversando e orando. Veja, tinha várias moças lá. E eu orando. Eu me lembro, pastor, que numa escola dominical, o pastor Joel Teixeira, dando uma aula, eu estava numa classe que não era a minha faixa etária, né? Era 2 faixas etárias acima. Eu ainda era adolescente para jovem. Mas eu, como disse o senhor no início do programa, que Deus me deu meu irmão Osmir como meu ajudador para ir caminhar. E ele era dessa classe do pastor Joel, que na época era diácono, e ele, numa daquelas aulas, ele disse assim: eu pedi a Deus que a minha primeira namorada fosse a única. E eu achei interessante aquilo ali. Eu não fui orar nesse sentido. Nesse sentido. Veja como é que é a influência da palavra do homem de Deus, né? Sem eu dúvida. passava as madrugadas, pastor, orando pela igreja, porque a intercessão, ela tem que ser altruísta.
ela não pode ser uma oração só por você. Claro, com certeza. Muitas vezes quando eu estava orando e apresentando só minhas causas, o Espírito Santo dizia assim para mim: Otoniel, ore pela igreja, ore pelos seus irmãos, ore pelos grupos. E me lembrava aquele texto sagrado que diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aí o Espírito Santo disse: ore pelos seus amigos. Aí eu orava, mas eu estava sempre orando, dizendo assim a Deus: Deus, quando o Senhor me der a namorada, me dê igual o Senhor fez com o pastor Joel, na época era diácono. Aí, e aconteceu, a Mônica foi a minha primeira e única namorada, né? A gente se conheceu ali naquele desfile e eu pedi namoro a ela. Esperou nem terminar o desfile, né? Hein? Esperou nem terminar o desfile. Não, pastor. A oração foi atendida? Foi atendida. Glória a Deus. Eu, na realidade, eu pedi um dia antes do evento que teve no Geraldão. Aí eu falei com ela e disse a ela: não precisa dar resposta agora não. Eu lhe dou uma semana para você responder. Agora eu não sei como eu consegui, pastor, porque eu era tão tímido, mas tão tímido. Não sei como foi que eu consegui aquilo, de chegar para ela e falar. Aí, quando foi com uma semana depois, nós nos encontramos ali naquele evento no Geraldão. E de frente do Geraldão, ela me deu sim. Aí, eu orava tanto, pastor, eu não estou aqui. Eu orava tanto, porque eu via os pastores dizendo: tem que orar. Aí que eu dei as mãos a ela. Eu não sei se no Geraldão ainda tem, mas ali em frente do Geraldão tem feito uma estátua, alguma coisa. E foi ali pertinho. Um monumento. Um monumento ali. Aí eu olhei para ela assim, quando ela disse sim, aí eu segurei na mão dela assim, aí disse: feche seus olhos. E ela, com 17 para 18 anos, ela olhou assim para mim, aí eu disse assim: feche seus olhos. E ela fez, mas aqui, como se ela pensava que ia dar um beijo nela, pastor. Eu todo crente, pastor, todo crente. Aí eu olhei para ela assim, eu disse: confia em mim. Aí quando ela fechou os olhos, eu comecei a orar. Eu disse: Jesus, confirma esse namoro, Jesus. Se for a tua vontade, e o Senhor confirme. Aí fiz logo a primeira oração ali de mão dada com ela. Já comecei intercedendo também. Não só pedindo antes do namoro, mas também já a partir do momento. E pastor, com toda seriedade, a gente tem que ser bem honesto. Claro. Eu me mantive distante dela. Não era até falar com a mãe dela. E depois que falei com a mãe dela, essa questão que às vezes os namorados ficam naquele fogo. Não, tem que aguardar. Isso. Tudo tem seu tempo. A orientação e deve ser, principalmente para um casal, né, de jovens cristãos, servos de Deus, tementes a Deus. A oração deve ser o norte, né? Deve ser o caminho para que Deus direcione. E da mesma forma que o presbítero Otoniel orou, eu tenho certeza que a irmã Mônica também intercedeu por esse momento, não é? E aí, irmã Mônica, como foi esse momento, né? Não somente no namoro, mas na vida conjugal, que experiências durante este período, né, de intercessão no seio desta família que Deus criou, desde aquele momento no Geraldão até agora. É verdade. Não é? Que experiências a senhora pode relatar para a gente aqui? Amém, pastor. Como ele falou, né? Tudo se inicia com um momento de oração e justamente, né, confirmo o que ele fala, oramos ali naquele momento e até o dia que ele foi falar com manhinha, naquele momento quando minha mãe o recebeu e aprovou, né, que minha mãe, quando viu a primeira vez o Otoniel, ela segurou, ela disse: é esse aí, viu? Vai ser esse, não que eu tinha outro. Com certeza ela estava orando. Né? Mas assim, porque coisa de mãe, não é? Ela teve aquela certeza e no momento que ele entrou em casa e foi conversar com ela, se apresentar, fizemos aquela oração, né, de família e daí começou a trajetória do namoro, sempre em oração, sempre acompanhando ele nos trabalhos da igreja. Ele sempre escalado nos pontos de pregação da campanha, ali no Templo Central, íamos com ele nas sextas-feiras ali na Vila Naval,
né? Ele ia para a escola dominical em Mandacaru, era um acordo entre os dois. A gente fez um acerto, pastor. Perdão interrompê-la. Eu fiz um acerto com ela. Eu disse, eu vou na sua escola dominical, mas você vai na campanha organizadora do Tempo Central. Isso. Aí eu ficava indo na escola dominical de lá e ela ia na campanha lá do Tempo Central. Amém. E experiências que tivemos, né? E para mim foi muito produtivo essa maneira de se intercalar um com o outro, né? E até chegar ao casamento, esse período de muita oração. Tivemos problemas, né? Experiências difíceis no namoro, no noivado, passamos um tempo para poder casar por conta das nossas condições, né? E nesse período era muita oração, a gente orava bastante para Deus mandar o necessário, até que Deus mandou o necessário para o casamento, nos casamos, Deus nos deu a casa, com muito sacrifício, mas também através da intercessão, e aí veio a nossa filha, né? Mísia, tivemos a experiência, né? Em termos a nossa filha, período em que passamos, eu estava gestante e meu esposo, ele passou um processo muito grande de depressão, que na época não se era um auge de depressão. Não tinha tanto diagnóstico, né? Isso, não tinha esse diagnóstico. Então, na nossa mente, no nosso linguajar, principalmente linguajar cristão, era uma angústia muito grande. Para mim, ele só vivia angustiado, aquela tribulação, por conta do processo que tivemos de experiência financeira no casamento. E quando eu estava gestante, pastor, a gente não tinha condições de comprar nem uma fralda, né? nem uma chupeta para a menina. E eu via meu esposo chorando bastante pelos cantos e eu não podia ter emoção por conta da gestação e me fazia de forte. Mas quando ele saía para o trabalho, eu ia orar, eu ia chorar nos pés de Jesus. Eu dizia, Senhor, veja a nossa situação aqui dentro da nossa casa, Tu nos deste uma casa, temos uma casa boa, trabalhamos para Ti, mas Jesus, precisamos do Teu socorro, porque a necessidade da gente era muito grande. Ele sem pai, eu também sem pai, ele sem mãe, e eu tendo somente uma mãe que já precisando da nossa ajuda, né? E era muito difícil. E eu orava muito, clamava muito ao Senhor quando ele ia trabalhar. Às vezes ele não tinha vontade de sair de casa para trabalhar e a gente sem saber o que era, mas era a depressão muito forte. E um certo dia, eu já estava com 7 meses de gestação e o Otoniel foi trabalhar e eu me sentei no meu sofá, peguei uma agenda que a gente tinha e eu comecei a escrever tudo que eu precisava para a menina, né? Já sabia que era uma menina e eu tinha ouvido um testemunho de uma irmã falando sobre isso, que ela tinha escrito isso aí para Deus. E eu tomei para mim aquele testemunho, eu disse, Jesus, eu vou fazer igual a irmã. Não sei se o Senhor vai me ouvir, mas eu vou fazer dessa forma, é a minha maneira de fé. Então eu escrevi tudo que eu precisava e dali eu sem poder me ajoelhar por conta da barriga, né? Da gravidez, ali mesmo sentada, eu abri ali aquela agenda e comecei a apresentar ao Senhor. E eu disse, olha Jesus, meu esposo foi para o trabalho, a situação está assim, está assim, está assim. E eu comecei a contar a Deus a experiência, né? A nossa necessidade. E eu disse, está aqui, Jesus, tudo que eu preciso, tanto para a criança como para mim e como para a minha casa. E pastor, e eu fiz esse pedido, eu acredito, se não me engano, numa quinta-feira. Na sexta-feira à noite, Deus usou a minha própria família, minhas próprias irmãs com a minha mãe. E minha irmã ligou para mim, Marinice, ligou para mim e disse, olha, amanhã, organize tudo, porque amanhã a gente vai se encontrar na cidade. E eu disse, a gente vai fazer o que na cidade? Aí ela disse, Jesus mandou. Glória a Deus. Tudo que você pediu a Ele. Ela não sabia, aleluia. Glória a Deus. Porque eu não tinha dito nada à minha irmã. E Deus a usou.
E naquele momento eu me alegrei, disse, Jesus, é a tua resposta. E ela disse, olha, prepare tudo, eu só quero que Otoniel leve o cartão. Eu disse, mulher, o cartão de Otoniel, a gente tem condições de pagar nada em cartão. Ela disse, só leve o cartão e deixe o resto que Jesus vai providenciar. Aleluia. Glória a Deus. E no sábado, pastor, de manhã, eu disse a ele disse, filho, o que é que a gente vai fazer na cidade? Eu disse, vamos embora, deixe Jesus trabalhar. E a gente foi, não sei se ele lembra desse dia, e a gente saiu ali pelos 4 cantos da cidade e compramos tudo que... Lembra, filho? E compramos tudo que precisávamos. E um certo domingo ele trabalhava na escola do Córrego do Botijão e só estava faltando o berço e o guarda-roupa de Mísia. Todo o enxoval eu já tinha em casa, de tudo que eu pedi a Deus, Deus tinha me dado. Mas faltava o essencial. Disse, Jesus, a menina vai dormir aonde? Ele teve as experiências, quando criança, que ele conta, de que a necessidade era tão grande que dormia, né, praticamente, e a mãe preparava caixotes assim para eles dormirem. Eu disse, Jesus, a minha filha vai dormir numa caixa de sapato? Eu fiz essa pergunta a Deus e orei. Eu disse, e agora, Jesus? É o que está faltando. Fui no quarto, no segundo quarto, onde seria o quarto de Mísia, e coloquei minhas mãos na parede e comecei a orar. Eu disse, olha, Jesus, aqui é o lado do guarda-roupa, aqui é o lado do berço. Glória a Deus. Mas eu não tenho condições, nem meu marido tem condições de comprar. Pastor, e quando cheguei no domingo na escola dominical do Córrego do Botijão, o vice-dirigente, na época, o saudoso presbítero Marcos, que hoje dorme no Senhor, era o vice de Otoniel, Marcos Silva. E ele chegou para mim, assim que eu entrei, ele chegou para mim e me perguntou, irmã Mônica, o que é que a senhora está precisando? O que é que está faltando para Mísia? E eu disse a ele, aí ele disse, vá durante a semana na loja e traga o berço, compre o berço e o guarda-roupa. Quando eu cheguei, eu vi um berço tão lindo na época e o rapaz, o atendente, ele olhou para mim e ele disse, a senhora vai levar hoje? Eu disse, não, eu só estou dando uma olhada. E ele disse, esse berço vai ser o berço da sua filha. Ele não sabia que era uma menina e nem sabia que eu estava... Ele disse, esse será o berço da sua filha. Aí eu olhei para ele assim, eu disse, eu creio que será o berço da minha filha. E quando ele saiu, eu coloquei a mão no berço naquela loja e disse, Jesus, eu não tenho dinheiro para comprar esse berço, mas é esse berço que eu quero. E junto do berço estava o guarda-roupa. E eu disse, Jesus, é este guarda-roupa que eu quero. E quando chegou no domingo, o presbítero deu esta palavra, falou, pediu para que a gente fosse. E na segunda-feira, imediatamente, eu fui correndo na cidade para que não perdesse a oportunidade. Quando eu cheguei lá, o atendente era o mesmo rapaz. E quando ele me viu, ele disse, eu não disse à senhora que a senhora iria levar o berço da sua filha? É este o berço, está esperando pela senhora. Glória a Deus. E graças a Deus, Jesus proveu toda a nossa necessidade. Que bênção. Através da intercessão. Como é importante, não é? A oração, a intercessão, ela é uma chave que abre qualquer porta, Aleluia. Qualquer necessidade. Deus se coloca à nossa disposição para aquilo que a gente precise, não é? Que Ele seja na hora da dificuldade, se é porta de emprego, se é um milagre, se é saúde. E qual o caminho, qual a chave? É a intercessão. Que coisa linda. Os caminhos Deus vai traçando, não é? Nós sabemos que o programa está se tornando pequeno para tanta experiência, não é? Mas nós queremos já perguntar aos irmãos, por fim, né? O que é que nós podemos destacar quanto à importância de um intercessor viver uma vida de dedicação à oração? Qual a importância, Otoniel, irmã Mônica, de um intercessor viver esta vida de dedicação à oração? Pastor, o Deus dos céus, o Criador do universo, Ele tem prazer em ouvir os seres humanos. Sim. Ele quer que os seres humanos clamem a Ele. A importância, como o senhor está dizendo, é que o intercessor, ele seja uma pessoa que creia que Deus tem poder para responder. É importante a vida de oração porque vai surgir os sinais, as maravilhas, os testemunhos, porque o próprio Deus,
ele, como diz aqui, eu até guardei aqui, pastor, Sim. um texto sagrado, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo 15, que diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Né? O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele fez um compromisso. Ninguém pediu para Ele fazer esse compromisso. Ele fez porque Ele tem autoridade para poder cumprir com o que Ele prometeu. Promete. Né? Mostrar a sua fidelidade, né? Para conosco. Eu quero destacar aqui, pastor, que às vezes, e é bem verdade, que o intercessor ele tem que dobrar o joelho, ele tem que se prostrar diante de Deus. Mas nesse mundo moderno que a gente vive, às vezes alguém olha para as irmãs da comissão, olham para os ministros e que vida maravilhosa de oração. Essas pessoas têm a oportunidade de orar. Como que na mente de alguém esteja a ideia de que o intercessor seja só aquela pessoa que esteja prostrada, mas caminhando também, claro, se percebe. em todo momento. Não é verdade? Quantas vezes o senhor, os demais irmãos que estão aqui no estúdio, recebem uma ligação e não tem tempo de ir em algum lugar para se ajoelhar e intercede a Deus aonde está mesmo. Eu quero destacar aqui Neemias no capítulo 2, em versículo 4, quando Neemias estava diante do rei, que ele era um servidor, um copeiro, aí no versículo 4 ele diz assim: disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias capítulo 2 e o versículo 4. Observe, pastor, que ele estava ali diante do rei. Ele não tinha condição de sair dali, de ir em alguma sala para se ajoelhar, pedir a Deus a resposta e receber de Deus a resposta e falar com o rei. Eu interpreto esse texto aqui, eu interpreto da seguinte maneira: como intercessor que Neemias era, ele fez uma oração de olhos abertos ali na frente do rei. O rei disse: o que é que tu queres? O que é que tu queres? Aí, e ele disse: pede-me agora, né? Pede-me agora. E ele, olhando ali mesmo, ele orou a Deus, olhando para o rei, e ele fez a oração. Glória a Deus. Então, pastor, me permita, eu quero dizer a todos os que estão nos assistindo que intercedam, orem. O senhor e a senhora têm a oportunidade de orar trabalhando, andando, aonde estiverem, clame a Deus, fale com Deus, porque Deus tem o prazer de responder. A importância é que o intercessor esteja clamando, porque os sinais acontecerão após a intercessão. Glória a Deus, que bênçãos. Como dissemos, o programa se tornou curto, né, para tanta experiência e tantas coisas boas da parte de Deus. Mas nós queremos, neste momento, presbítero Otoniel, irmã Mônica, agradecermos ao nosso Deus, primeiramente, e também agradecermos, em nome do nosso pastor, em nome do programa Intercessão, aos senhores que aqui vieram, disponibilizaram para contar um pouco da vossa experiência através da intercessão. E eu queria pedir ao irmão Otoniel que trouxesse as suas considerações finais e depois a nossa irmã Mônica iremos orar, né, agradecendo a Deus por este programa. Eu quero, pastor, declarar toda a minha gratidão ao glorioso e sublime Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor usou muitas vezes uma expressão lá na área 16, que Deus é o seu patrocinador, não é? Trazendo a alusão de que tudo que acontece de bênção na vida do Senhor, né, é a mão de Deus agindo, fazendo maravilhas. E eu faço minhas as suas palavras, pastor, no período que o Senhor teve na área 16. Deus tem sido o meu amparo. Glória a Deus. Deus tem sido o meu esteio. E eu louvo a Deus pelos pastores que Deus me deu, pelos homens de Deus que colocou diante de mim, desde a minha idade de 12 anos. Eu tenho muita gratidão aos líderes da nossa igreja, aos pastores
que com muita dedicação nos ensinaram como buscar ao Deus dos céus. Eu quero aqui agradecer ao nosso pastor presidente e a todos os irmãos. Quero fazer uma gratidão, declarar aqui uma gratidão aos meus companheiros, né, lá da área 16, a todos que trabalham ali em Itamandaré Peixinhos. E também quero fazer uma alusão à minha família, pastor. A todos os meus irmãos, né? Osmi, Osias, Osiel e Oséias. Também a Sandra, a Selma, a Suelene e Soesma. Glória a Deus. É muita gente, pastor. Mas eu quero de todo o coração agradecer a todos os irmãos que oram por mim e que intercedem por mim. Que tem muita gente que ora que eu nem sei, mas estão orando. Deus abençoe e continue buscando a Deus. Termino dizendo, confie em Deus, mas acredite também na sua oração. Acredite que vai ter resposta. Não adianta orar e quando se levantar da oração duvidar. Será que Deus vai me responder ou não? Não. Creia que a sua oração foi ouvida. Como eu escutei ontem do pastor, anteontem, do pastor Severino Silva, ali no culto de oração lá em Tamandaré, que o saudoso pastor João Fernando dizia, a nossa obrigação é orar, a resposta vem de Deus quando Ele quer. Então ore e aguarde a resposta, que a resposta virá. Mônica. Amém. Eu quero agradecer, pastor, primeiramente a Deus, né, por este momento tão maravilhoso, único, que Ele nos concede, que Deus abençoe. Também ao nosso pastor presidente, mais uma vez, por esta oportunidade. Aos nossos irmãos que têm orado por nós, a minha família, minha mãe, minhas irmãs, também minha filha, né, que Deus continue abençoando, a minha filhona. E agradeço por tudo que Deus tem feito, né, por nós, e que possamos a cada momento continuar buscando a presença do Senhor. Amém. Porque é muito valioso. Sem dúvida. Né? Sem oração, eu quero dizer aos nossos ouvintes aqui nesta tarde que sem oração é difícil, é impossível você obter alguma resposta. Eu estava em casa antes de vir para cá meditando neste momento de orarmos, porque quando a gente precisa de alguma coisa, quando o filho quer alguma coisa, o filho tem que pedir. Né? Para a gente obter alguma coisa, a gente tem que pedir para poder receber aquilo. Então, se você quer receber algo da parte de Deus, peça. Há um versículo aqui no livro de Salmos 55 e 17, que diz, 16 e 17 diz, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Glória. Que o nosso trabalho de intercessão seja constante, como já foi falado aqui através do meu esposo. Temos que orar, fazendo os serviços de casa, nós que somos donas de casa, servas do Senhor, andando, até mesmo dormindo, o subconsciente, né? Ore, busque a presença de Deus. Nunca foi. E nesses últimos dias não é tempo de ficarmos parados, acomodados, sem a oração. Porque a oração ela é indispensável. Nesses dias tão maus, orar é necessário. Glória a Deus. Então que Deus abençoe neste momento Amém. Tão maravilhoso de passarmos aqui. Que bênção. Queridos, nós vamos agora neste momento estarmos orando, agradecendo a Deus por estes momentos abençoados do programa Intercessão. Esteja conosco, continue conosco, mas iremos orar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por estes momentos especiais, Senhor, onde ouvimos testemunhos, frutos da intercessão, porque o Senhor ouviu
a oração dos teus servos. Nos ajude a permanecermos firmes, que nós não possamos vacilar, Senhor, nestes dias tão difíceis que estamos vivendo e que possamos manter, Senhor, uma vida firme em oração. Queremos te pedir as bênçãos sobre a vida de todos nós que aqui estamos, aqueles que estão nos acompanhando, a vida do nosso pastor presidente, o pastor Ailton, a todos que auxiliam nesta obra. Assim permanece conosco, com toda a programação que se segue, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre todos, desde agora e sempre. Todos dizem amém. Dios de pactos,